Boa noite, pessoal. Hoje, com muito orgulho que a gente apresenta aqui um excelente profissional e posso dizer assim, amigo, 36 anos de docência, tá? Só isso, no ensino da anatomia, para a faculdade de odontologia, medicina, fisioterapia, educação física, uma série de cursos. Esse é o nosso amigo e professor Giacomo. Muito obrigado, professor, por estar conosco aqui hoje. É com muita felicidade que nós o apresentamos. Tá bom, agradeço o convite para fazer esse bate-papo sobre anatomia. Agradeço muito, com muita satisfação. Vamos então desenvolver o tema aqui. Vamos lá. Mas primeiro, professor Giacomo, nós gostaríamos de saber, né? Eu acho que o público quer saber quem é o grande professor Giacomo, né? Que é esse anatomista aí conhecido no mundo inteiro, esteve agora no exterior, né, para falar de anatomia e fala de anatomia para o mundo inteiro com o maior conhecimento que eu já vi no mundo. Quem é o professor Giacomo? Não, o professor Giacomo é um professor que quando fez a opção lá há mais de 30 anos em ser professor de anatomia, ele nunca imaginou que pudesse chegar neste momento que vivemos hoje, não só no Brasil, como também em alguns outros países, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Por quê? Porque assim, a anatomia chegou a um certo momento que ela foi colocada num segundo plano. Isso quanto? Há 8, 10 anos atrás, ela era assim, era o bichinho feio, né, que nós tínhamos aqui na parte básica de qualquer curso da área médica, odontológica, da fisioterapia, da educação física, ele estava sempre colocado em segundo plano. Porém, nesses últimos 10 anos, com a evolução que ocorreu tecnológica, vários procedimentos começaram a ocorrer e as especialidades como um todo foram obrigados a reestudar a anatomia, né? Coisa que parecia assim que não mais seria útil para muitos deles. Eles perceberam nesses últimos 10 anos que a anatomia ela é fundamental para todas as atividades, para todas as especialidades, para todos os procedimentos, independente da região do corpo. Então, todas as especialidades voltaram a reestudar a anatomia, né? Anatomia da cabeça, do pescoço, anatomia do tórax, do abdômen, da pelve, né? O pessoal da ortopedia com as articulações. Então, assim, houve uma evolução muito grande. Então, eles nos procuraram novamente. Então, aquela anatomia que o aluno aprende no primeiro ano, no segundo ano, ela praticamente não ensina absolutamente nada, né? A aula de graduação, os cursos de graduação, acabam não se refletindo com a realidade hoje. Então, o reestudo da anatomia se fez e se faz extremamente importante. Então, o que tem acontecido comigo, talvez até pela minha posição na Universidade de São Paulo, é que eu tenho sido chamado com muita frequência para desenvolver o tema de anatomia das várias regiões do corpo. É isso que tem ocorrido. Isso é muito interessante, né? Porque voltar às bases, seja da anatomia, da fisiologia, coisa que a gente estudou profundamente, né? Dentro da odontologia a gente estuda todo o corpo, né? O ser humano ele é único em todo o corpo, então a gente faz uma prescrição, uma farmacologia, a gente precisa de entender as reações fisiológicas e também entender toda a anatomia do corpo inteiro. Então eu acho que essa importância da anatomia vem nos mostrar cada vez mais que não se deve deixar de lado. E ao contrário, a cada dia que a gente estuda anatomia, a gente descobre, né, apesar de ser uma coisa imutável, né, a gente descobre que a gente sabe menos e que a gente precisa buscar mais, né? Muito detalhe, né, professor? Os objetivos mudaram, né? Quando você passa lá pela graduação, onde você estuda os sistemas, sistema ósseo, sistema articular, o objetivo é um naquele momento. Hoje, né, após a sua formatura, né, quando você já adentra uma especialidade, você já tem um objetivo diferente, né? Você precisa saber uma determinada camada do corpo, onde você vai fazer um determinado procedimento, independente da região do corpo. Então, assim, é uma anatomia mais fina. Então, é isso que hoje se necessita e é isso que eu tenho tentado fazer para as várias especialidades. Por exemplo, há 3 semanas atrás, entre a minha viagem para Portugal e agora essa minha viagem para os Estados Unidos, eu dei um curso fantástico para o pessoal da fisioterapia,
pessoal da fisioterapia me procurou lá na universidade e demos um curso fantástico para eles. Então, assim, todas as especialidades, todas as formações hoje necessitam especificamente da anatomia. Pode-se dizer assim, então, que a anatomia está sendo um momento fênix da anatomia, esse renascimento, porque na faculdade, eu lembro que no passado, a anatomia foi muito negligenciada pelos profissionais da faculdade, né? E eu acho que hoje eles estão pagando caro por isso, né? É o preço que se paga hoje, porque o que está se fazendo hoje era para ter sido valorizado no passado, né? É verdade. E, inclusive, muito dessa culpa é do próprio aluno. Sim. Por quê? Porque o aluno, ele entra na universidade, né, no primeiro ano, todo entusiasmado, se achando o mais inteligente do mundo, e ele está preocupado com as atividades outras que a universidade proporciona para ele. E como a anatomia, logo no início, ele não conseguiu ainda ver a importância da anatomia. Ele consegue perceber, independente do curso, na medicina, na odontologia, ou na educação física, ou na psicologia, sei lá. Ele só consegue perceber quando começa aquele momento mais voltado para a clínica. Que dependendo do curso, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, no quarto ano. Aí é nesse momento que fala, meu Deus, eu não estudei anatomia. Quando ele percebe isso. E muitas vezes isso já é muito tarde, lá no quarto, quinto ano, independente do curso dele. Mas é isso mesmo, acho que a culpa também é do aluno. E o professor da área básica, é muito difícil, né? Nós vivemos um momento muito difícil, não agora. Agora todo mundo quer ser professor de anatomia, todo mundo quer ser, todo mundo quer. Verdade. Na verdade, a qualidade é baixíssima, né? Mas naquele momento, quando eu iniciei lá, 36 anos atrás, ninguém queria ser professor de área básica, ninguém queria ser. Hoje mudou tudo, né? Mudou tudo. E outra coisa também, sabe, na universidade, assim, a vida acadêmica, para o professor, uma grande recompensa que ele tem são as homenagens que ele pode receber quando das formaturas, né? Quando da formatura de graduação, dos cursos que ele ministra. E a anatomia, por ser lá no primeiro ano, de um modo geral, abandonada. E eu sou muito feliz em relação a isso, porque, vejam, né, nesses 36 anos que eu tenho de anatomia, eu recebi 22 títulos de professor, né, homenageado, tanto na Faculdade de Medicina da USP, quanto na Escola de Enfermagem da USP, quanto na Educação Física da USP. Várias unidades da USP já me homenagearam como o melhor professor. Então, isso para mim é uma grande honra, porque o aluno ele quer homenagear aquele lá que está no último ano do curso dele. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele quer fazer uma especialidade X, ele quer agradar aquele professor da especialidade. Quer fazer a prática, né? Ele não quer agradar o professor de anatomia, o que ele vai ganhar com isso? Então, ser 22 vezes, ou seja, durante 22 anos, sendo homenageado, também é uma satisfação enorme para mim. É interessante, porque nós demos aula na faculdade, né? E a gente via que o aluno, às vezes, entrava na faculdade e ele já falava de cara, eu quero fazer tal especialidade. E a gente falava com ele, calma, que esse caminho a percorrer, pode ser que você mude. E muitas vezes a pessoa muda, ela entrava na faculdade pensando em ser especialista em alguma área, né? E como você disse mesmo, eu acho que pelo fato da disciplina estar no começo, né? E uma disciplina assim, de fundamental importância para a área de saúde, porque a gente só consegue diagnosticar a doença se a gente sabe o que é anatomicamente correto, o que é saudável, né? Então, se você não sabe interpretar a anatomia, como que você quer diagnosticar uma doença? A ausência daquilo, né? Da normalidade. Verdade. A anatomia é bem isso mesmo. A anatomia é a estrutura de um prédio. É a estrutura. Se os alicerces não forem bem feitos, esse prédio vai ruir. Se a sua formação, independente do seu curso, não for boa lá atrás, lá na base, na anatomia, na fisiologia, na farmacologia, sei lá, o que acontece? Você vai ter problemas lá na frente. É mais ou menos isso mesmo, sabe? Falta a estrutura. E quando falta a estrutura, fica tudo muito mais complicado. Verdade. Professor, e falando um pouquinho aí da sua vida conciliada com a anatomia, a gente já conhece, tem um filhinho maravilhoso que luta aí, né? A Flávia também, que é professora de anatomia. Professor Samir também, que é da equipe. Como que consegue conciliar toda essa vida, né, de filho, da profissão de anatomia com aluno? Como que é isso para você? Mas isso é extremamente prazeroso, né? Eu, por exemplo, eu respiro anatomia às 24 horas do dia, né? Mas eu sei separar bem o momento que eu entro na minha casa.
sei separar bem. Eu não confundo a minha vida profissional com a minha vida lá na minha casa. Isso eu não confundo. Mas a minha cabeça, ela está o tempo todo pensando no que eu vou fazer na anatomia, mas sem que ocorra essa interferência familiar. Por quê? Porque ela acabou entrando no meu ser, a anatomia, sabe? Mesmo tendo uma esposa que também trabalha junto, né? Isso não é fácil. E é proibido ficar discutindo em casa sobre anatomia. Não pode discutir em casa. Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui de advogado do diabo. Como o nosso diretor fala sempre, que eu sou o advogado do diabo aqui, sabe? Ou melhor, o alfineteiro. Ele que alfineta tudo, então sabe? conta pra gente como que é trabalhar com a esposa o dia inteiro e depois encontrar ela em casa. Só que o seguinte, um diferencial nosso é que lá você é o chefe da esposa, né? Aqui eu não sou o chefe. Então assim, qual que é a diferença? Porque assim, quando a gente é o chefe... Mas sabe que essa relação, para mim, é muito tranquila. Para ela, inicialmente, foi meio tumultuado para ela, mas é muito tranquilo. Porque como eu sei dividir bem, lá na faculdade ela é minha assistente. Ela não é minha mulher na faculdade. Na faculdade ela é minha assistente. Tanto é que eu insisto, você quer falar comigo, fala com a minha secretária antes. Fala com a Chile. Mas aqui, só uma pergunta, te interrompendo. Você nunca dormiu no sofá por isso, não? Não, porque assim, eu acho que misturar, né, principalmente no ambiente de trabalho, eu acho que isso fica muito complicado. Sabe, eu tenho que saber chamar atenção quando fez errado, como eu chamaria a atenção de qualquer outro que trabalha comigo. Então, assim, eu separo muito bem isso. E ela, com o tempo, foi aprendendo e ela sabe que tem que ser dessa maneira e ela tem ficado tranquilamente em relação a isso. Pede para mim antes, né, passa pela secretária antes e tudo bem. Vida que vai para frente. Ela é tratada como qualquer outro colega da disciplina. Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, nas grandes empresas, hoje em dia, não é normal você ver pai e filho trabalhando. Né? Se o pai é presidente da empresa, o filho nunca é vice. O vice-presidente, porque eles não, um não pode ser o chefe do outro da empresa, né? O filho tem que trabalhar num setor diferente do pai, né? Para evitar esse conflito familiar, né? Nós não passamos por isso em nenhum momento. Nós separamos muito bem, desde quando nós casamos lá atrás até hoje, ficou muito bem definido, né? A atuação dela, ela é docente da Faculdade de Medicina da USP também, ela ficou, como ela tem uma caída maior para essa parte de pesquisa, ela ficou responsável na disciplina pela parte de pesquisa, toda a parte de iniciação científica, todo o treinamento de secção com os alunos, monitores, ficou tudo a cargo dela, muito bem definido. Ela é responsável por essa parte. Eu fico com a parte geral de tudo, né? Mas assim, sempre com o meu comando, nada a cabeça não pode não, tem que falar comigo antes. Então no final, teve aquela conversinha no pé do ouvido assim, no final, quem manda sou eu, tá? Não, eu nunca fui tão claro assim. Não, claro assim, eu nunca fui. Nem pode. Assim, aqui eu tô aqui para defender a Flávia. Não, acho que não precisou chegar nisso, não. Ela conseguiu perceber com o tempo, assim, sabe, que é diferente lá, né? Não tem essa história do chegar lá, dar beijinho como se fosse a nossa casa. Lá não é a nossa casa, lá é a Faculdade de Medicina. Sim. Sabe, lá é o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então ela sabe separar também já. Isso é legal, né? Porque a gente vê em outros lugares, as pessoas confundem muito isso, né? Ainda mais filho com os pais, né? Acham que assim, esse aqui é do meu pai, eu posso chegar e falar com ele a hora que eu quero, né? Tem que saber separar, né? O trabalho da vida pessoal, né? Não tenho dúvida. Porque são algo imissíveis, né? Eu acho que não deve. Eu até conheci casos no passado semelhantes a esse, né? Marido e mulher trabalhando junto e a coisa não flui muito bem. Sim. Não flui bem, não, sabe? E todos que estão assim ao redor, né, na periferia dessa relação, todos acabam tendo problemas, né, na relação. Então não é legal, não é bom. Sim. E nós não fazemos isso lá, graças a Deus. Todos nós vivemos muito bem lá na disciplina, com muita harmonia, muita tranquilidade. Nós observamos isso quando nós fomos lá, né? Nós gostamos muito da competência que tem, né? Como o senhor consegue levar. Eu não vou te chamar de senhor, não, porque é muito formal, né? Eu vou te chamar de você aqui. Desnecessário, eu também acho. Então, nós vimos lá como você conduz lá o seu departamento e a Flávia, né? A sinergia que tem, né? Eu digo que nós chegamos lá, você estava organizando algumas coisas do curso e a Flávia mexendo lá, secando um cadáver lá, né? Assim, nós somos poucos, né? Assim,
eu, como responsável pela anatomia, nós temos um outro professor chamado Mauro Andrade, um outro professor, que inclusive a especialidade dele ele é vascular. Temos um outro que é o professor Flávio, que vocês conheceram, né? Sim. Professor Flávio, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Temos o Paulo Massarolo, que também é um cirurgião. O Samir, que é um vascular que nos ajuda muito, e a Flávia. E só. Não temos mais ninguém. Nós somos muito poucos, mas também quase não temos atividades. Nós só damos aula para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quinto ano e para o R1 da cirurgia só. Então, a minha vida é muito tranquila. Né? Cada turma tem 180 alunos. Né? Obviamente, quando a faculdade foi construída, ela foi construída com anfiteatros para 90 alunos. Então, o que acontece? 180 não cabe, 90 não cabe 180. E nós temos que dar 2 vezes a mesma aula. Veja que é uma vida muito tranquila. Né? 2 vezes a mesma aula você tem que dar, 2 vezes no primeiro ano, né? Várias aulas, 2 vezes no segundo, várias aulas, bem quinto ano, várias aulas. É isso, essa é a nossa vida lá. Tá bom? Mas é extremamente prazerosa. Não estou reclamando, não. Pensa que eu não gosto? Finjo que não. E lá vocês têm, assim, peças maravilhosas, né? Secação. A Flávia fica muito por conta disso, né? A professora Flávia, acho que ela tem, o professor Samir, nós estivemos lá com eles e, assim, peças com uma grande variedade anatômica e as variações dentro de todo o corpo humano, né? Nós nos preocupamos com isso por quê? Porque como nós temos muitos alunos, e nossos alunos são alunos muito bons, né? Nossos alunos, assim, eles respeitam muito o cadáver, eles cuidam muito bem do cadáver. Então, assim, perder peça praticamente nós não perdemos. Perder no sentido, assim, de destruir. Isso praticamente não acontece, não tem esse ato de vandalismo lá. E eles mesmos, alunos, o que eles fazem? Eles querem aprender a dissecar, eles querem aprender mais anatomia. Então, à medida que nós abrimos as portas para eles, então essas peças, a maioria delas são feitas, né, pelos nossos alunos, sempre sob orientação da Flávia, do Flávio, do Samir, de todos lá. Mas assim, a maioria das peças quem faz é o nosso próprio aluno. Tá? Isso é muito interessante, porque assim, quando nós fomos até a faculdade, nós conhecemos lá o seu departamento, eu fiquei muito impressionado com a qualidade do material que tem disponibilizado para um curso graduação. Né? Porque nos cursos de graduação que a gente conhece no Brasil inteiro aí, hoje não tem mais peça anatômica, é boneco, né? Na maioria das universidades, sim. E assim, eu acho inadmissível, e hoje a gente dando esse curso, igual a gente tem esse curso junto, né, em Orlando, de anatomia, como a gente consegue estudar anatomia sem ter um cadáver fresco, né, um fresh frozen? Porque é impossível, né? Então, lá na graduação isso não é possível, né? Existe toda uma legislação que proíbe. O aluno de graduação, entre aspas, ele não pode mexer em cadáver fresco. Então, na graduação, necessariamente, obrigatoriamente, são cadáveres fixados. Eles não podem. E explica para eles, professor, o que é um cadáver fixado, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo que não entendem essa parte. O cadáver fixado é aquele cadáver que foi previamente preparado com alguns elementos químicos para preservar, para ele não estragar, não entrar em decomposição. Então, nossas peças são previamente preparadas e elas ficam lá 5 anos, 10 anos, 15 anos. Como eu disse, nossos alunos são muito cuidadosos, então essas peças duram muito tempo, né? Mas assim, a preparação é justamente assim. Ou antigamente eu usava muito formol, hoje usa menos formol. Nós cuidamos mais colocando nós temos uma câmera fria. Não, glicerina nós não gostamos muito porque escurece a peça, sabe? Ela fica muito escura. Então nós não gostamos, não. Então a maior parte das nossas peças fica dentro do freezer. Nós temos uma câmera fria, ele é preservado lá. Com muito pouco formol, e ele vive bem. Então, é isso que eu fico intrigado disso, porque assim, como essas peças são preparadas, as peças que nós estudamos na faculdade eram muito escuras, né? Por causa do formol, né? Por causa da quantidade de formol. Possivelmente ele devia usar glicerina, né? Não sei, porque eu não conheci. Então, junto com o formol. Porque assim, a glicerina... Bastante formol, porque o cheiro era muito forte. É porque a glicerina escurece muito a peça, fica feia, ela fica melada, assim. Eu, particularmente, eu não gosto. Nós não utilizamos isso lá. Eu lembro que o laboratório de anatomia tinha um cheiro de formol terrível. Né? Não, nós também não tem, não. Nós percebemos isso lá. Nosso funcionário lá, o Alex, ele cuida muito bem das peças, sabe? Então, não temos problema assim, não. Sim. Não tem.
E lá na USP também tem uma tecnologia interessantíssima, que é a plastinação, né? Isso. Então, isso daí se deve ao professor Aldo Junqueira, né, que infelizmente já faleceu. Acho que eles querem saber melhor como que chama. É plastinação que chama, Plastinação. né? O que seria essa plastinação? O que nós temos lá, assim, o professor Aldo Junqueira, no início da década de 90, ele conseguiu visualizar naquele momento, 1990, que a vida do médico, a vida do dentista, a vida do fisioterapeuta, né, no decorrer do tempo, ia se dirigir mais para a imagem, ia ter muita imagem. Então, o que ele fez? Ele foi para Heidelberg, na Alemanha, para a Universidade de Heidelberg, foi aprender uma técnica extremamente interessante, e essa técnica faz o quê? Você faz cortes do corpo humano, né? Todo o corpo humano, tem toda uma preparação, como se fosse uma placa de acrílico, como se fosse, não é, mas como se fosse, e você coloca esses cortes dentro dessa placa, e isso simula assim, muita semelhança com uma tomografia, por exemplo, só que diferentemente da tomografia, que tem aqueles vários tons de cinza, ali você tem com coloração, o fígado tem cor de fígado, o estômago tem cor de estômago e assim por diante. É isso que nós temos lá. E nós somos os únicos da América Latina que temos essa plastinação, graças, como eu disse, ao professor Aldo Junqueira, que trouxe esse novo método aqui para o Brasil, e ele praticamente fez todas as peças, né? Nós temos lá quase 5.000 placas, né, de plastinação, e os nossos alunos de graduação, nossos cursos de extensão, nós utilizamos com muita frequência essas placas aqui nas nossas aulas, e os alunos adoram, né? Que é algo muito diferente. São cortes do próprio corpo humano, né, gente? Muito interessante. Conservados nessas placas, né? São Exatamente. cortes mesmo de Os cortes têm aproximadamente 2 milímetros de espessura, né? Muito interessante. Muito interessante. Do corpo Muito inteiro, né? Corpo São todo. cortes Você precisa assim, se amanhã eu tivesse que dar, por exemplo, um curso de, sei lá, anatomia do joelho, eu teria placas de seccional, anatomia seccional, né, que seria a plastinação, só de joelho. Dá para dar um curso só de joelho com placas, é possível. Não, eu quero fazer de ombro, é possível. Posso fazer de qualquer parte do corpo, da cabeça, do pescoço, do tórax, qualquer região do corpo. Nós temos placas de todas as regiões do corpo, sim. É muito interessante mesmo, né? E assim, depois de toda essa tecnologia que vocês conseguem implementar lá na faculdade, né? Conta pra gente, qual que é a sua experiência na faculdade de medicina, porque assim, a gente vê no Brasil, a área de saúde, até às vezes por causa da regulamentação, são áreas que elas desenvolvem lentamente, né? Porque você tem conselhos de ética, né? Você tem comissões para avaliar, porque você está trabalhando com o ser humano, diferente de uma área de engenharia, de tecnologias, que você tem a todo instante lançamento de produtos, né? E sendo que na medicina, na área de saúde, isso te restringe um pouco ali dentro, né? E qual que é a sua experiência que você tem ali dentro da faculdade disso? Dessas tecnologias entrando, o que você vê como uma solução para a anatomia e para a área de saúde? Para vocês terem uma ideia, então, além dessas placas que nós temos, né, que simulam uma tomografia, nós acabamos de adquirir um ultrassom. Então, a partir daqui 2, 3 meses, possivelmente no segundo semestre, nossos alunos, além de terem o cadáver, ou seja, as peças anatômicas, além de eles terem a plastinação para poder ver como se fosse ressonância, ele também vai ter agora o ultrassom. Então nós vamos ter a possibilidade de fazer ultrassom das várias regiões do corpo, da face, da região torácica, ver musculatura do dorso, sabe? Sempre com a intenção de guiar, né? Por exemplo, fazer um curso ligado à anestesia, né? Você pode utilizar o ultrassom para guiar, né, a agulha para você fazer o anestésico. Então nós vamos tentar colaborar com as especialidades, mostrando agora através do ultrassom. Então, o ultrassom, anatomia através do ultrassom. Eu acredito que nós seremos os primeiros no Brasil, com certeza, a ter ultrassom no laboratório de anatomia. Os grandes papers, grandes artigos hoje estão evidenciando muito a utilização do ultrassom. Então, guiado, né? Nós conseguimos uma verba junto à reitoria, né? A pró-reitoria de graduação, no caso o professor Baracá, que era o pró-reitor na época. Nós fizemos um projeto, ele achou extremamente importante colocar na graduação, então nós conseguimos uma verba e adquirimos esse ultrassom, graças ao professor Baracá. Isso é para você simular mesmo a realidade, né, do procedimento.
Porque quando a gente faz isso no laboratório, às vezes você disseca um cadáver para fazer. Só que na realidade, muitas vezes você não pode dissecar uma pessoa para executar a entrada de uma sonda, de uma cânula, né? Então você tendo ali, porque às vezes fala assim, você vai enfiar a agulha para anestesiar o paciente em tal profundidade. Mas como que o aluno consegue mensurar aquilo, né? Essa profundidade ali, sem ele enxergar essa imagem. Então, acho que o ultrassom vai poder colaborar de uma forma bastante importante em relação a isso. Eu não tenho dúvida disso, não. Verdade. Professor Jaco, e como que é a sua ligação aí no Instituto Top, uma vez que a gente tem ali uma equipe de cirurgiões dentistas, de médicos, de biomédicos, para falar de anatomia? Não tenho problema nenhum, não. Eu sou um professor de anatomia. À medida que eu sou convidado para ministrar um curso, uma palestra, sei lá, assim, eu especificamente falo da anatomia. Sim. Anatomia, para qualquer curso. Pode ser medicina, estou mais acostumado com medicina, é verdade. A maior parte dos cursos, das palestras que eu faço é para medicina. Mas, assim, eu também faço para as outras especialidades, faço para todas, porque eu sou professor de anatomia, não vou lá para ensinar a especialidade, eu não vou lá para ensinar procedimento, isso não é meu objetivo, mas ensinar anatomia eu ensino para todos, sem nenhum problema, não vejo nenhum problema, não. Interessante. E, assim, o professor, a gente sabe que ele tem que se reinventar, né? Porque dar aula, o negócio fala assim, dar 2 aulas no mesmo dia do mesmo tema, você tem que se reinventar. Você não pode copiar aquilo igualzinho para uma turma e repetir para outra, né? E eu achei interessante que na pandemia, uma coisa que me encantou, conta aí pro pessoal como que você fez, porque na pandemia você tinha que dar uma aula online, você tinha que estar na sala de aula, né? E isso assim, eu achei algo fantástico, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, né, de professor. O que nós fizemos lá foi assim, então a partir do momento que o aluno não podia mais ter aula presencial, então nós tivemos que pensar uma maneira, né, de tentar passar o conteúdo da disciplina para o aluno à distância. Então nós fizemos a seguinte opção e ela se deu muito bem. Os alunos amaram. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte: nós íamos até o anfiteatro, onde eles têm aula normalmente, no anfiteatro. O funcionário da faculdade responsável pelas gravações, pelos vídeos, né? O nome dele é Chang. O que ele fazia? Ele ia lá no anfiteatro, sempre com muito cuidado, com máscara, tudo, colocava a câmera, estabelecia os limites que eu podia utilizar na lousa e eu gravei praticamente todas as minhas aulas dentro do anfiteatro, como se eu estivesse dando aula para o aluno sentado ali na minha frente. Inclusive, assim, eu até fazia umas gracinhas, como depois de tanto tempo dando aula, a gente até sabe mais ou menos o tipo de pergunta que surge, né? O tipo de dúvida que aparece. Então, muitas vezes eu até falava, um minutinho, só tem uma dúvida aqui, eu mesmo perguntava para mim, o colega aqui está perguntando sobre tal coisa, porque eu sabia que aquele tipo de pergunta surge realmente. Aí eu repetia a pergunta, né, fingindo que ele estava perguntando, e eu mesmo respondia. E eu achei que ficou fantástico. Modéstia à parte, eu acho que ficou muito bom. Os alunos me elogiam até hoje em relação a essa nossa ideia de fazer uma aula que eles se sentiam como se eles estivessem no próprio anfiteatro. É o que eles dizem para mim, eles adoraram. Sim, foi muito bom. Eu acho que é essa a ideia aqui do Topcast, né? É a gente fazer uma coisa, gente, não ensaiou nada, né, professor? Aqui nada. Eu tô aqui, eu sei que vai aparecer. Qual vai ser a próxima pergunta? Eu não tenho a menor noção natural que vai aqui, acontecer aqui. Não? É verdade. Então nós estamos aqui falando bem abertamente de anatomia e de o quanto nós admiramos o professor Jaco e sua equipe por ter esse conhecimento aí. Eu não conheço ninguém mais conhecedor da anatomia que o professor Jaco e a equipe dele. Acho que no mundo inteiro tem vários aí famosos, né? Mas que não chegam nem aos pés. Obrigado. Então a gente fica muito feliz. Posso agradecer. E o legal que eu acho é o seguinte, é a maneira como você ensina anatomia. Porque às vezes a gente vê profissionais, os que têm um conhecimento muito grande em relação à anatomia, ficarem no pedestal, né? Para dar aula de anatomia. E a maneira como que você passa isso, você transmite para o aluno, fica algo fácil. Isso que é o legal. Muito ridículo, muito fácil. Muito fácil. As pessoas é que são complicadas. A anatomia não é complicada. Uma vez eu ouvi de um professor, falava assim, odontologia não é difícil,
Nós é que complicamos. É verdade. É exatamente isso. Hoje mesmo, hoje pela manhã, eu cheguei logo cedo na faculdade porque eu tinha que dar aula para o 5º ano. Eu tinha que falar sobre parede abdominal, tinha que falar sobre região inguinal. A região inguinal é uma região terrível. Por quê? Porque os livros são muito confusos, as pessoas são muito atrapalhadas, né? Existem vários epônimos para a mesma estrutura anatômica. Então, o que acontece? O aluno tem muita dificuldade de entendimento dessa região que eu acho simplesmente ridícula. É muito fácil essa região. Então, assim, quando eu ministro essa aula, os alunos, eles gostam muito, eu acho que eles aprendem muito, eu acho. E nós fizemos hoje de manhã isso. Né? Clareia o conhecimento, que às vezes está confuso mesmo. As pessoas escrevem dificultando o conhecimento. Até parece de propósito. O pessoal é meio complicado. Uma coisa que eu gosto, que você fala muito, uma palavra que todo mundo fala, né? E a gente vê nos meios de comunicação, e às vezes quando uma pessoa quer dar mais formalidade para a face, é o rosto, né? Mas assim, na anatomia tem um problema muito sério, né? Tem muito sério. Então, tem aquele que se autodenomina anatomista, né? Eu sou cirurgião e sou anatomista. Aí fala, não, porque eu vou fazer, sei lá, vou dar uma aula de anatomia do seio. Pronto, já acabou ali, né? Acabou, porque ele não sabe nem o nome da estrutura anatômica, né? Acho que seio. Todo cirurgião se acha que é um pouco anatomista. O seio é anatomia. O que é seio e anatomia? É buraco. Como ele vai dar uma aula de buraco? Entendeu? Então ele não sabe nem o que ele está falando. Né? Aí vem outro, pegando o seu exemplo, né? Fala, não, porque eu tenho que fazer não sei o que no rosto. O que rosto? Rosto é um termo que não existe na anatomia, sabe? Você quer se referir a essa parte do corpo, isso se chama face. Então, assim, muita gente falando muita coisa errada, sabe? Então, sem falar realmente... dos compartimentos de gordura, né? Olha, eles gostam de inventar. Gostam de inventar. Isso é muito comum, sabe? Pessoas que não sabem anatomia, querem ensinar anatomia e ensinam errado. Isso que é o pior ainda, né? E o pior. E que fica muito difícil para nós, né? Porque a partir do momento que ensina errado, à medida que aquele aluno que aprendeu errado, assiste uma palestra com você, ele começa a ficar na dúvida, mas quem é que está errado? Aquele anterior ou esse que está falando agora? Então, é muito complicado, você tem que corrigir o erro dos outros, é difícil. Então, mas você sabe o que eu acho que às vezes pode ser o do rosto? Porque nos países de língua espanhola, eles chamam de rostro, né? Sim. A face. Então pode ser por isso, né? O rosto, e aí nós herdamos aqui, a gente fala rosto, né? Melhor eles ficarem quietos e não se meter no que eles não sabem, né? Acho que é melhor, né? Acho que é o ideal. Como eu não me meto na coisa dos outros, também não tenho que se meter na minha. Cada um no seu quadrado. Exatamente, né? Eu acho, não tem que se meter, cada um na sua parte. Cada um fica com o seu conteúdo, explica o seu conteúdo, não se mete com a vida dos outros. Esse é o ideal. Eu acho que 2 coisas que hoje em dia todo mundo é, professor. Primeiro, anatomista. Segundo, é infectologista também. Tem bastante agora, né? Por causa da pandemia, né? Todo mundo quer dar opinião, né? Até jornalista pensa que é infectologista, até jornalista. Eu lembro que na época de faculdade, ninguém queria ser infectologista, né? Hoje todo mundo é, né? Procura aumentar bastante, é verdade. Verdade. Tá desse jeito mesmo, mas assim, com o tempo as pessoas vão se mostrando o que realmente são, né? E os que assistem vão vendo que muitas vezes aprende errado, muitas vezes. Em relação a isso, qual que é o recado que você, professor Jácono, quer deixar como anatomista para todos aí, profissionais de saúde, que estão lendo algum artigo que às vezes não está dentro da terminologia correta, ou ouvindo algum anatomista, que às vezes nem é anatomista, mas achando que é a última verdade do mundo, o que a gente pode falar para essas pessoas? Porque é difícil, né? Difícil. Pessoa que não tem muito conhecimento, ela vai acreditar em todo mundo, aí vira uma bagunça na cabeça. O que falta muito, seja aluno de graduação, ou mesmo já o graduado, é assim, falta um pouco o senso crítico. Ele acaba aceitando qualquer coisa que ele ouve. Sim. E ele não levanta dúvidas em relação àquilo que a pessoa fala, tem um septo não sei onde, ele acredita que aquele septo existe, né? Existe, aí ele não vai atrás para saber se aquilo é uma verdade ou se é uma mentira. E ele começa a reproduzir aquela informação que por vezes é errada. Então isso acontece sim. Então o que eu sugiro para os nossos alunos é assim, que eles precisam se dedicar mais à anatomia, desde o primeiro ano tem que se dedicar, não pode abandonar a anatomia achando que a anatomia não vai ser importante, porque no momento quando vocês perceberem que a anatomia é importante, pode ter certeza que
que o tempo já passou. Você perdeu um grande tempo na sua vida, não tenho dúvida disso. Primeiro. Segundo, também eu gostaria, nesse momento, eu não posso deixar de agradecê-los pelo convite para falar sobre anatomia, né? Claro, eu estou aqui falando em nome da nossa disciplina, estou falando em nome de todos os meus colegas que trabalham comigo. Eu estou aqui representando, mas na realidade eu estou aqui, entre aspas, sendo o porta-voz de todos eles. Então eu agradeço muito, né, esse convite para vir aqui falar de anatomia. Bom, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu só posso agradecer em meu nome, em nome de todos do meu grupo lá de anatomia da Faculdade de Medicina da USP. Nós que agradecemos. A cada encontro a gente aprimora mais e entende mais sobre aquilo que a gente lê, estuda, que é aquilo que você mesmo falou. Eu acho que algumas coisas deixam aí dificuldades para que a gente tenha um entendimento claro, para que a gente possa fazer o uso da anatomia e da fisiologia para tudo que nós propusemos a fazer na vida da área de saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso o nosso grande agradecimento e enaltecendo a sua pessoa e de toda a equipe que a gente conhece, que eu acho que esse trabalho sério, trabalho com dedicação, trabalho com qualidade, acho que é acima de tudo, né? E com a verdade acima de tudo, eu acho que é isso que faz crescer, né? Todo tipo de tratamento, todo tipo de patologia, todo tipo de anatomia, porque a gente conhece realmente a anatomia e suas variações, né? A gente entende um pouco das variações. Não, e assim, eu posso até aproveitar esse momento para agradecer a todos que trabalham comigo, porque todos se dedicam muito. Nós somos poucos, mas todos eles são extremamente dedicados. Então, essa anatomia, a nossa anatomia lá da Faculdade de Medicina, ela só evoluiu nesse período que nós estamos à frente dela, graças à dedicação de todos. Então, eu só posso parabenizá-los todos e agradecer vocês pela oportunidade de poder falar aqui sobre anatomia. Obrigado. Muito obrigado, professor. Assim, é um orgulho para a gente, um prazer, né? Porque, acima de tudo, nós construímos uma amizade, né? Isso, através da educação, da ciência, do conhecimento, né? Que quando nós fomos atrás de você, nós fomos atrás de um professor de anatomia, né? E aí nós vimos a competência dele, o carisma, né? O carinho que ele trata, a disciplina dele, né? Porque e toda a equipe junto, sim, né? Muito sinergia no conhecimento, na qualidade. Eu acho que isso a gente tem que agradecer. E amanhã a gente vai estar no Instituto Top, né? Ou melhor, amanhã não, hoje. Não é meia-noite ainda não? Não, mas é hoje. É hoje. Ah, sim! Estaremos no Instituto Top falando sobre anatomia e deliciando com tudo que há de melhor, né? E de verdade dentro desses mitos aí construídos nesses tempos modernos, né, da anatomia. Não, eu gostaria também de agradecer, tá? Além da possibilidade de fazer esse bate-papo, na realidade, que está ocorrendo aqui, agradecer a oportunidade de trazer para vocês aqui amanhã o estudo da anatomia. E o estudo da anatomia é completo, né? Nós vamos falar amanhã de quê? Nós vamos falar da anatomia da cabeça, anatomia do pescoço, anatomia do tórax, anatomia do abdômen. Vamos falar até de pelve amanhã. Vamos falar de tudo. Então, nós trouxemos aqui as nossas placas de placinação, nós vamos dar uma anatomia geral para todos os alunos de vocês aqui, com muito prazer. Mas, como diz, a pelve também faz parte do corpo, né? Também todo. Apesar de nós, dentistas, só trabalharmos com a área de cabeça e pescoço, mas nós temos que estudar o corpo inteiro, né? E também vocês têm alunos das várias especialidades, não é só dentista que vocês têm, né? Vocês têm alunos também de outras formações também, né? Então, nós temos médicos, temos biomédicos, enfermeiros, então... Fisioterapeutas. Dentro da equipe, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Até porque o corpo humano é multidisciplinar, né? Então eu acho que é isso. Vai ser extremamente prazeroso mostrar toda essa anatomia do corpo todo. Amanhã temos praticamente 10 horas de anatomia para mostrar tudo para vocês. Com muito prazer. Acompanhem que vai ser muito conteúdo, né? Muita coisa boa aí, muita coisa que vocês não veem em lugar nenhum, só com o professor Jaco. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigada, gente. Um abraço. E hoje nós estamos aí felizes de estar falando muito sobre anatomia e acompanhem aí os stories que a gente vai estar falando bastante sobre isso no dia de hoje, o dia todo. Beijo!